Olá, eu sou a Letícia Len. Eu acabei de ler Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de gente e vim contar para você. Esse é o terceiro vídeo da série sobre o livro. Já tem aqui no canal os vídeos sobre como classificar seus amigos e como lidar com os chatos. Depois dá uma olhadinha lá. O autor do livro é Tiago Brunet, líder religioso, especialista em pessoas, casado com a Janine e pai de 4 filhos. Ele começa falando que se até as cenas de romance nos filmes são minuciosamente preparadas, com luzes, sonoplastias, gestos ensaiados, ar-condicionado na temperatura ideal, figurino perfeito, edição final, tudo para produzir a emoção necessária para o grande momento, por que você acha que a sua vida a dois vai ser perfeita assim, sem nenhuma preparação? Ele pede que a gente reflita e tente lembrar se a gente conhece algum casal que esteja passando ou passou pelo divórcio que pensou ao casar: nossa, detesto essa pessoa, vou me casar com ela. Então, por que tantos casamentos acabam? Ele diz que casamento é uma promessa que 2 pessoas fazem de viver como se fossem uma só. E para que essa decisão seja feita, nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Escolher a pessoa certa não é uma tarefa simples, que se prevenir na escolha é sempre melhor do que remediar. Por isso, é preciso analisar bem o que te agrada e o que te incomoda na pessoa. Mas como pastor, ele também incentiva que a gente peça um sinal divino. Ao começar a namorar com a esposa, ele pediu a Deus um sinal de que ela se mudasse para perto da sua casa. E não é que 2 semanas depois, a sogra disse que queria se mudar para mais perto da casa dele? Um dos fatores mais importantes num casamento é entender e acreditar que você precisa priorizar o seu casamento. A mentalidade de uma pessoa casada não pode ser a mesma de uma pessoa solteira. O estilo de vida precisa sim mudar. A sua mentalidade precisa ser coerente com a sua escolha. Se você escolheu a vida de casado e ser feliz para sempre, tudo que não priorizar isso, que te desviar de ter uma vida de casado feliz, deve ser deixado para trás. Ele se refere à Bíblia num trecho que diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Se até pai e mãe, que devem ser honrados, serão deixados para viver uma nova vida com o marido, com a esposa, imagina as outras coisas. Isso não significa se anular, mas se ajustar ao novo estilo de vida. Num dia mais difícil, conte com os amigos íntimos, aqueles que sabem seus segredos, seus sonhos e que torcem por você. O autor diz que um cafezinho e uma boa conversa com eles vai ajudar a aliviar a pressão para você colocar a sua cabeça no lugar. Se alguma coisa der errado, conserte. As pessoas hoje têm a tendência de quererem trocar as coisas em vez de consertar. A felicidade não está em conseguir algo novo, está em fazer dar certo o que se tem. Ele conta que viu várias vezes casais em relações extraconjugais. Os amantes fazem de tudo para que o encontro dê certo. Por que não fazer dar certo com quem você escolheu passar a vida? O seu nível de comprometimento é o que vai fazer dar certo. Quão comprometido você está? Se você acha que pode melhorar, o caminho para isso é o diálogo. Vocês precisam ser 2 em 1. Para isso, façam aquelas conversas dos essenciais. Lembrem que vocês tiveram criações diferentes, o que gera visões diferentes da vida. Conversem sobre o que é fidelidade. Por exemplo, é ter relação com outra pessoa ou é dar atenção demais a uma pessoa numa festa? O que é ofensivo? Ignorar a pessoa, falar palavrão, rir do outro? Conversem sobre todas essas regras, valores, sonhos. O que faz um se sentir amado não é o mesmo que faz o outro. A partir desse diálogo, vocês precisam negociar como respeitar a personalidade e o ponto de vista de cada um. Determinem juntos quais serão as regras de vocês. Regras estabelecidas, dediquem tempo um ao outro. Tempo é o que você tem de mais valioso. Se você passa mais tempo conversando com as pessoas da rua do que com quem você escolheu para ser feliz e passar o resto da vida, você com certeza vai acabar achando as pessoas da rua mais interessantes. Passe mais tempo conversando com a pessoa mais importante da sua vida. Você vai ver como ela também é interessante. Conversem sobre o futuro, a educação dos filhos, ideologias, como pensam, o que querem, qual estilo de vida agrada a vocês, o que gostam de fazer no tempo livre. São pequenas coisas, mas Tiago diz que a gente não tropeça na montanha, mas nas pedrinhas.
Manter o amor vivo exige intenção e dedicação. Ele revela nos livros os inimigos de uma relação: falta de confiança, segredos. Segredos não podem existir em uma relação, senão eles acabam com a confiança, que é a coisa mais importante dentro de uma relação, que uma vez quebrada, fica muito difícil restaurar. Um casal não tem que esconder senha do banco, senha do celular. Se existe confiança e não existe segredo, não tem o que temer. E se um errar, perdoe. Todo mundo erra. Conversem e reajustem os valores. Também não se compare. A melhor estratégia para a infelicidade é se comparar com os outros. Cada um tem a sua história e o que você vê publicamente raramente é toda a verdade do casal. Compreenda também que homens e mulheres não pensam da mesma forma. Muitos conflitos no casamento acontecem porque se espera que o outro pense como você. Entender que homens e mulheres têm perspectivas diferentes é muito importante dentro do casamento. Um dos pontos em que homens e mulheres se diferenciam é na intimidade. Sabendo disso, tenha disciplina para manter a vida a dois aquecida, de entender o outro e não deixar a rotina e os filhos atrapalharem os momentos a dois. Outro ponto são as finanças. Vocês podem decidir quem é o responsável por ela, quem vai pagar as contas, mas quais são as prioridades do casal? Quais são os planos para o futuro? Isso precisa ser decidido junto. E se alguma área do seu casamento não estiver indo bem, não deixe o tempo passar. Procure ajuda profissional. Alguém que possa instruir vocês. Perca tempo desgastando o casamento com algo que pode ser facilmente resolvido. E se precisar de tempo para aprender ou perdoar, tenha paciência para saber superar os momentos difíceis. A vida de todo mundo passa por altos e baixos. Abandonar o navio não é a melhor solução. Se esperar é o único jeito, tenha paciência e se distraia durante o processo para aliviar os momentos de espera. Ele conta que uma vez levou um dos filhos no pronto atendimento e a espera seria de 2 horas. Ele resolveu ler um livro que estava no celular para se distrair. Até que um tempo depois a esposa chama ele para ir embora. Já tinham sido atendidos e ele nem percebeu. Fez com que a espera fosse mais agradável. Pense nisso enquanto passa por um momento que exige paciência. Tiago diz que o 2 em 1, quando 2 pessoas se tornam uma, é a forma mais intensa de relacionamento que existe. E ele foi feito para durar até a morte. Lute pela sua relação, intensifique as demonstrações positivas de amor. Invista seu tempo e energia. Procurem andar com homens e mulheres que honram seus companheiros. Ter esses exemplos no seu dia a dia vai moldar as suas expectativas. E tenham uma experiência com Deus. Não desista. O que Deus uniu, não separa o homem. Ore, peça a Deus por sabedoria. Você já segue esses ensinamentos? Me conta aqui nos comentários. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!